Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para descobrir os segredos da galáxia de Andrômeda, nossa vizinha cósmica. Com mais de 2,5 milhões de anos-luz de distância da Terra, Andrômeda é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, e oferece uma visão incrível de nosso universo em expansão. Este vídeo é uma porta de entrada para desvendar as maravilhas da galáxia de Andrômeda, um lembrete do vasto cosmos que nos cerca, e das inúmeras histórias cósmicas esperando para serem exploradas. Então, logo após a vinheta, prepare-se para uma emocionante jornada através do espaço e do tempo enquanto desvendamos os mistérios dessa majestosa vizinha galáctica. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Andrômeda, também conhecida como M31, foi descoberta há séculos e reside em nosso grupo local de galáxias. Ela brilha como um farol cósmico no céu noturno, cativando astrônomos e amantes da ciência com sua beleza espiral única. Nossa história começa muito antes da era moderna da astronomia. No ano 964, o astrônomo persa Abd al-Rahman al-Sufi identificou um objeto difuso no céu noturno. Ele se referiu a isso em seu livro, chamado de As Estrelas Fixas, como uma mancha nebulosa ou uma pequena nuvem. Os mapas estelares daquele período a rotularam como a pequena nuvem. A galáxia de Andrômeda tem sido visível a olho nu em céus escuros ao longo da história, assim não se pode dizer que foi descoberta por qualquer indivíduo. Inicialmente ela foi chamada de Nebulosa de Andrômeda, e séculos depois, foi batizada como a Galáxia de Andrômeda. O nome Andrômeda tem origem na mitologia grega. Andrômeda era uma princesa da Etiópia, filha do rei Cefeu e da rainha Cassiopeia. Segundo a lenda, a rainha Cassiopeia afirmou que sua filha era mais bonita que as Nereidas, ninfas do mar, o que enfureceu o deus do mar, Poseidon. Como punição, Poseidon enviou o monstro marinho, Ceto, para atacar o reino de Cefeu. Para salvar o reino, o oráculo aconselhou que Andrômeda fosse sacrificada ao monstro. Ela foi acorrentada a uma rocha à beira-mar como isca para Ceto. No entanto, antes que o monstro pudesse atacá-la, o herói Perseu apareceu, matou Ceto e libertou Andrômeda. Os dois se apaixonaram e se casaram. A constelação de Andrômeda foi nomeada em homenagem a essa personagem da mitologia grega. Ela é frequentemente retratada como uma mulher acorrentada ou como uma figura ligada a uma rocha, representando o momento da sua salvação por Perseu. Logo após a invenção da luneta no século XVI, o astrônomo alemão Simon Marius, mais conhecido por estar entre os primeiros observadores das 4 maiores luas de Júpiter, e a publicação de sua descoberta, o que o levou a acusações de plágio por parte de Galileu Galilei, andou também observando essa nuvem difusa catalogada nos mapas astronômicos daquele século. Em 1612, Simon Marius deu uma descrição inicial da galáxia de Andrômeda com base em observações telescópicas. Ele mediu o diâmetro da nebulosa de Andrômeda e a identificou como tendo uma luz opaca e pálida que aumentava de brilho em direção ao seu centro, e ele descreveu essa observação a partir dos recursos que ele tinha na época, dizendo parecer como uma vela brilhando através de um chifre. Pouco mais de um século e meio mais tarde, no ano de 1764, o astrônomo francês Charles Messier, que catalogou 110 nebulosas e aglomerados estelares, que ficaram conhecidos como os objetos Messier, também catalogou a chamada nebulosa de Andrômeda como objeto M31, e creditou incorretamente Simon Marius como descobridor, apesar de ser visível a olho nu. Com o avanço das observações telescópicas nos séculos XVIII e XIX, Andrômeda começou a revelar seus segredos. Astrônomos como William Herschel e Lord Rosse mapearam suas características e delinearam sua estrutura espiral distinta. Em 1785, o astrônomo William Herschel notou uma leve tonalidade avermelhada na região central de Andrômeda. Ele acreditava que Andrômeda era a mais próxima de todas as grandes nebulosas, e com base na cor e magnitude da nebulosa,
ele adivinhou incorretamente que não era mais do que 2.000 vezes a distância de Sirius, ou aproximadamente 18.000 anos-luz. Em 1850, William Parsons, terceiro conde de Rosse, fez o primeiro desenho da estrutura espiral de Andrômeda. Até ali, todos acreditavam que Andrômeda era uma nebulosa, mas em 1864, William Huggins observou que o espectro de Andrômeda não era igual a de uma nebulosa gasosa. O espectro de Andrômeda é muito semelhante aos espectros de estrelas individuais, e a partir disso, deduziu-se que Andrômeda tinha uma natureza estelar, e não de uma nebulosa, como se pensava até então. Aqui vale observar que naquela época, não existia a ideia de galáxias. A descoberta das galáxias como entidades separadas da nossa Via Láctea e a compreensão de sua natureza como ilhas de estrelas e sistemas estelares, só viria mais de meio século depois, por volta do ano 1920. Apesar disso, já em 1864, quando William Huggins descartou a hipótese de Andrômeda ser uma nebulosa, e a classificou como tendo uma natureza estelar, desde 1755, o filósofo alemão Immanuel Kant já havia proposto a hipótese de que a Via Láctea é apenas uma das muitas galáxias, em seu livro História Natural Universal e Teoria dos Céus. Argumentando que uma estrutura como a Via Láctea pareceria uma nebulosa circular vista de cima e como uma elíptica se vista de um ângulo, ele concluiu que as nebulosas elípticas observadas como Andrômeda, que não poderiam ser explicadas de outra forma na época, eram de fato galáxias semelhantes à Via Láctea. 19 anos após William Huggins se pronunciar, em 1885, uma supernova, atualmente conhecida como S Andromedae, foi vista em Andrômeda, a primeira e até agora única observada naquela galáxia. Na época chamaram-lhe de Nova 1885. Em astronomia, o termo nova refere-se a um tipo específico de evento estelar conhecido como uma nova estelar ou estrela nova. No entanto, apesar do nome, uma nova não é realmente uma nova estrela que surge, mas sim um fenômeno de brilho repentino e temporário em uma estrela existente. As diferenças entre nova no sentido moderno e supernovas ainda não eram conhecidas naquela época. Andrômeda era considerada um objeto próximo e não se percebeu que a nova era muito mais brilhante que as novas comuns. Em 1888, Isaac Roberts tirou uma das primeiras fotografias de Andrômeda, que ainda era comumente considerada uma nebulosa dentro de nossa galáxia. Em 1912, a velocidade radial de Andrômeda em relação ao Sistema Solar foi medida. Essa foi a maior velocidade já medida, de 300 km por segundo. Atualmente, sabemos que Andrômeda está se aproximando da Via Láctea em um movimento conhecido como colisão cósmica, a uma velocidade de 110 km por segundo. Em 1917, o astrônomo americano Heber Curtis calculou que Andrômeda dista de nós 500.000 anos-luz. Embora esta estimativa seja cerca de 5 vezes menor do que os melhores cálculos atuais, os quais asseguram que Andrômeda dista 2,5 milhões de anos-luz de nós, foi a primeira estimativa conhecida da distância para Andrômeda que estava correta na ordem de grandeza. Curtis tornou-se um proponente da chamada hipótese dos universos insulares, defendendo a ideia de que as nebulosas espirais eram, na verdade, galáxias independentes. Arlo Shapley, um importante astrônomo americano daquela época, em 1920, protagonizou junto a Heber Curtis o que a história registrou como o Grande Debate, cujo objetivo era discutir a natureza das chamadas nebulosas espirais e o tamanho do universo. Shapley acreditava que essas nebulosas eram relativamente pequenas e ficavam nos arredores da Via Láctea, então considerado o universo inteiro naqueles tempos. Enquanto Curtis sustentava que eram de fato galáxias independentes, implicando que eram extremamente grandes e distantes. Em um contexto de rápida expansão da pesquisa astronômica, o debate entre dois astrônomos renomados iria sacudir as bases da compreensão cósmica. Os dois cientistas primeiro apresentaram artigos técnicos independentes sobre a escala do universo durante o dia, e depois participaram de uma discussão conjunta naquela noite. O debate ocorreu na reunião da União Astronômica Internacional de 1920.
Após o debate público, os cientistas puderam verificar evidências individuais de ambos os astrônomos, mas no ponto principal da existência de outras galáxias, Curtis provou estar correto. Ele afirmou que Andrômeda e outras nebulosas conhecidas eram galáxias separadas, ou universos insolares, um termo inventado pelo filósofo Immanuel Kant em seu livro aqui já mencionado, o qual também acreditava que as nebulosas espirais eram extragalácticas. Um ponto de virada crucial foi a descoberta das estrelas variáveis cefeidas por Edwin Hubble. Essas estrelas permitiram medir distâncias astronômicas com precisão, ajudando a resolver o debate ao mostrar que algumas nebulosas eram realmente galáxias distantes. Mas isso só aconteceu 5 anos depois do grande debate, quando em 1925, Edwin Hubble mostrou que Andrômeda estava muito longe da Via Láctea, provando que Curtis estava correto. Sabe-se atualmente que a Via Láctea é apenas uma entre as estimadas 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias no universo observável. Em 1943, duas populações distintas de estrelas com base em sua metalicidade foram catalogadas em Andrômeda. As estrelas jovens e de alta velocidade no disco tipo 1, e as estrelas vermelhas mais velhas no bojo tipo 2. Em 1950, foram detectadas emissões de rádio vindas de Andrômeda, o que enriqueceu os catálogos de radioastronomia daquela década. Mais recentemente, em 2009, possivelmente identificamos o primeiro exoplaneta fora de nossa Via Láctea, o que nos levou a cunhar o termo planeta extragaláctico. Embora detalhes possam ser limitados, essa descoberta é um marco monumental que nos faz sonhar com os segredos desse mundo distante. A relação anômala de dispersão entre a idade e sua velocidade nos leva a concluir que a galáxia de Andrômeda foi formada entre 2 e 3 bilhões de anos, a partir da colisão e subsequente fusão de duas galáxias, conforme asseguram nossos mais recentes modelos. Pelo menos 4 técnicas distintas foram usadas para estimar as distâncias da Terra à galáxia de Andrômeda. Em média, essas estimativas de distância fornecem um valor de 2.540.000 anos-luz de distância. Até 2018, as estimativas de massa para o halo da galáxia de Andrômeda, incluindo sua matéria escura, davam um valor de aproximadamente 1,9 vezes mais massa que a Via Láctea, ou seja, a galáxia de Andrômeda possui quase o dobro da massa de nossa galáxia. Atualmente ainda não existe um consenso sobre esses valores. Comparada com a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda parece ter mais estrelas mais velhas, e sua luminosidade é da ordem de 25% maior que o da nossa própria galáxia. Existem vários métodos usados em astronomia para definir o tamanho de uma galáxia, e cada método pode produzir resultados diferentes em relação ao outro. O mais comumente empregado forneceu um diâmetro de 152.000 anos-luz, contra cerca de 110.000 anos-luz da Via Láctea. Portanto, além de mais massiva e mais luminosa, Andrômeda também é maior em tamanho que a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda é conhecida por abrigar um aglomerado estelar denso e compacto em seu centro. Em 1991, o telescópio espacial Hubble foi usado para obter imagens do núcleo interno da galáxia de Andrômeda. O núcleo consiste em duas concentrações separadas, chamadas de P1 e P2, conforme se pode ver nessa foto. Essa galáxia parece ter 2 núcleos. A concentração mais brilhante, designada como P1, é deslocada do centro da galáxia. A concentração mais escura, P2, é o verdadeiro centro da galáxia, e contém um buraco negro supermassivo, cuja massa é 140 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Apesar de tudo, se os cálculos de sua massa estiverem corretos, ele é apenas um buraco negro de massa intermediária, embora seja pelo menos 32 vezes mais massivo que o buraco negro central da nossa galáxia, o buraco negro Sagitários A estrela. Existem aproximadamente 460 aglomerados globulares associados à galáxia de Andrômeda. O mais massivo desses aglomerados, identificado como Maial 2, contém vários milhões de estrelas e é cerca de 2 vezes mais luminoso que Ômega Centauri, o aglomerado globular mais brilhante conhecido na Via Láctea.
A galáxia de Andrômeda está se aproximando da Via Láctea a cerca de 110 km por segundo. Isso torna a galáxia de Andrômeda uma das cerca de 100 galáxias observáveis com desvio para o azul, ou seja, se aproximando de nós. Portanto, espera-se que ela colida diretamente com a Via Láctea em cerca de 2,5 a 4 bilhões de anos. Um resultado provável da colisão é que as galáxias se fundirão para formar uma galáxia elíptica gigante. O destino da Terra e do Sistema Solar no caso de uma colisão é atualmente desconhecido. Antes da fusão das galáxias, há uma pequena chance de que o Sistema Solar possa ser ejetado da Via Láctea ou se juntar à galáxia de Andrômeda. Sob a maioria das condições de visualização, a galáxia de Andrômeda é um dos objetos mais distantes que podem ser vistos a olho nu. No hemisfério norte, Andrômeda é melhor vista durante as noites de outono, localizada no céu sobre as constelações Cassiopeia e Pégasus. Do hemisfério sul, a galáxia de Andrômeda é visível entre outubro e dezembro. Um telescópio amador pode revelar o disco de Andrômeda, alguns de seus aglomerados globulares mais brilhantes, faixas de poeira escura e a grande nuvem estelar NGC 206. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. No primeiro vídeo eu falo sobre exoplanetas semelhantes à Terra, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre como os cientistas determinam as idades das estrelas. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.